Diz assim a Escritura, e eu trabalhei com esse assunto ontem à noite: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Até aí eu trabalhei ainda que pouco, na noite de ontem, e eu disse que ia falar hoje sobre a parte B do capítulo, do verso 15, como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Mesmo que eu pedi para vocês ontem, eu peço hoje: feche os seus olhos, curve o seu coração, se você der conta, porque significa humilhar-se na dependência de Deus. E você que é crente, que geralmente ouve pregação da palavra, vezes por outra, com tantos pensamentos na cabeça, você vem à hora de culto e você não releva o que é dito ali, você não presta atenção, porque ou você está com o celular, ou a sua cabeça está nas coisas que aconteceram naquela semana ou naquele dia. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, faz o meu coração voltado para a tua palavra. Senhor, inclina o meu coração à tua palavra nesta noite, me ajuda a entender a verdade da tua palavra. E eu queria que você acrescentasse em sua oração a ideia de compreender o que pés formosos significa. Curve a sua fronte, olha ao Senhor nesse instante, e ora por mim, para que eu seja leal à Escritura. Meu Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, pedimos-te que te agrades em nos abençoar, a despeito de quem e do que nós somos. Senhor, sê gracioso conosco, a despeito de toda a impureza. Limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a entender e a praticar a tua palavra. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Paulo não inventou esse troço. Paulo não criou, olha que frase de efeito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisa boa. É até poético isto, mas Paulo não inventou isso não. Paulo pegou isto do Antigo Testamento. Aliás, Paulo foi um dos caras da Escritura que mais cita o Antigo Testamento. Se você tiver paciência, um dia, começa a ler a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, você vai ver em parágrafos indentados citações que Paulo faz. Quantas delas Paulo faz do Antigo Testamento? E esta aqui não é diferente. Você vai pôr na sua Bíblia
está escrito que quão formosos, está indentado, está mais, esqueci a palavra. Tudo isso é citação do Antigo Testamento. Pois abra em Isaías, e eu quero que você mantenha aberta a escritura em Isaías 52, que foi de onde ele tirou este ensino. Isaías 52, 7. Olha o que diz Isaías: quão ou que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Eu vou analisar isto aqui frase por frase, depois eu vou continuar em 52 de Isaías, mostrando algumas coisas que estão ligadas a este verso. Esta expressão pés formosos não faz quase nenhum sentido nos tempos modernos, em virtude do desenvolvimento do movimento dos carros, dos ônibus, dos trens, dos aviões. A gente até esquece de como as coisas eram em tempos passados. Por essa razão nós precisamos estudar esta expressão pés formosos, para que a Escritura não fique sem sentido para nós. O que Paulo tinha em mente quando ele fez essa citação do Antigo Testamento, particularmente do profeta Isaías? Veja a significação da expressão pés formosos. Meninas, pés formosos não são daquelas que vão a pedicure toda semana. Pés formosos não são aqueles que têm as suas unhas pintadas. Pés formosos não são aqueles pés escovados, amaciados pelos cremes que se passam. Não são pés cheios de enfeites. Pés formosos são alguma coisa muito diferente. O que é formoso para nós não é necessariamente formoso para Deus. Para Deus, pés formosos possuem uma significação muito diferente. Pés formosos são cheios de pó, pés calejados, pés desnudos, pés machucados, pés sangrentos pelos muitos quilômetros andados para apresentar boas notícias aos que estão perto e aos que estão longe. Glória a Deus. No entanto, Deus vê esses pés feios, calejados, sujados, sangue às vezes, como pés formosos pelo objetivo que Ele realiza, pelo que eles fazem. Essa figura, pés formosos, era muito melhor entendida quando se andava a pé. Alguns tão branquinhos como eu aqui, alguns um pouquinho mais usados do que eu, que se lembram dos tempos que vocês iam até para o culto andando 5, 10, 15 quilômetros, porque nem cavalo vocês tinham naquela época, porque ter um cavalo na época em que estas coisas foram escritas é ter um carrão. Aqueles de vocês que vivem hoje, que tem 30, 40, 50 anos e menos, vocês não sabem o que significa pregar o Evangelho tendo pés formosos. Até um século atrás, as notícias que uma carta trazia, essas cartas eram trazidas por pessoas que corriam longas distâncias para que as notícias fossem entregues. E quando a distância era maior,
vários homens se revezavam para que a mensagem chegasse ao destinatário. Na época apostolar, isto é, dos apóstolos, os portadores de notícias boas não tinham TV, não tinham e-mails, não tinham telefone, não tinham as mídias sociais que hoje vocês têm. Hoje nós conversamos com alguém que está lá na China, no Japão, na Coreia, na América do Norte, em todo lugar, num taquinho de um celular inteligente. Naquela época as notícias levavam semanas e meses e até anos para chegar. Então eu quero que você entenda isso, porque quando nós vivemos num tempo tão privilegiado cientificamente, tecnologicamente, nós não conseguimos entender, não faz sentido para nós pés formosos. Assim, a fim de que uma notícia nova, ou uma notícia boa, ou uma notícia ruim, tivesse que ser proclamada por um rei, ele enviava mensageiros para trazer a nova, seja boa, seja ruim, seja de alegria, seja de tristeza. Eu vou ler outra vez o verso 7. Mantenha aberto em Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quem são então os que possuem pés formosos? Tem algumas respostas que o texto que eu li agora me dá. Os que possuem pés formosos são aqueles que correm para anunciar boas novas. Aí no texto correm para anunciar boas novas. Tempos de libertação são tempos de boas novas. O corredor chega e anuncia uma boa nova de que agora não haverá mais guerra, porque o inimigo, o opressor, no caso aqui a Babilônia, foi vencida. O que é boa nova de paz. A paz anunciada não é ausência de beligerância, mas é uma boa notícia de que Deus venceu a batalha. Não mais o povo seria cativo na Babilônia. Você tem que entender o texto dentro de um contexto. Se você ler o capítulo 52, o 51, você vai ver que a Síria e a Babilônia eram que tinham tornado Israel e Judá cativos. Tempos de perdão são tempos de paz. Quando Deus nos liberta do inimigo de nossas almas, quando deixamos a escravidão, então a nossa alma se enche de paz. O perdão de Deus advém do fato de o inimigo ter sido vencido, e Deus não vai imputar a nós mais os resultados dos nossos pecados. Israel era pecadora, Judá era pecadora, mas Deus deu graça a eles e libertou das mãos do inimigo. Tempos de paz são os tempos em que Deus nos perdoa, em que você fica limpo, lavado de alma. Segunda coisa que o texto fala: os que possuem pés formosos são os que anunciam coisas boas. Está aí no seu texto. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia coisa boa. O conteúdo de uma notícia, de uma coisa boa, você já ouviu más notícias na sua vida?
Você já teve perdas que alguém chegou e falou: olha, tem uma coisa muito triste para dizer. Pede 1000 desculpas por dizer alguma coisa dolorida. Nós sabemos o que é uma nova ruim, mas novas. Mas coisa boa é receber notícias boas. Alguns brincam: qual é que é primeiro, a má ou a boa? E nós temos notícias tristes. Todavia, o mensageiro que tem pés formosos anuncia somente coisas boas para aqueles que estão em maus lençóis, aqueles que se encontram em angústias de coração, em tristeza de alma, em desespero de causa, precisam ouvir boa nova para que sejam levantados. Atenção, não que a sua boa nova não tenha nada a ver com o que a sua igreja faz. Não conte aos outros o que sua igreja faz. Não conte aos outros o que a sua denominação faz. Conte o que Deus faz. Porque tem muita gente que tem dom para convidar a gente para a igreja, mas eles mesmos não contam nenhuma boa nova às pessoas. Eles mesmos não expõem a verdade de Deus às pessoas. Só falam: vamos lá na minha igreja, porque a minha igreja é assim, a minha igreja é assado. Lembra, não anuncie a sua igreja como, por exemplo, eu sou a presbiteriana, eu sou a universal, eu sou a congregacional. Não faça isso. A glória é de Deus, não é da sua igreja. Então, ser portador da boa nova é ser portadora de boas notícias. Eu quero que você ame a sua igreja, que você lute por ela, que você ore por ela, que você faça o melhor para que a sua igreja possa crescer no conhecimento de Deus, mas não traga a glória das coisas, ou não chame as pessoas para a sua igreja. Você vai desviar o foco das pessoas. Via de regra, os incrédulos recebem alegremente as boas novas quando eles estão numa pior, quando eles estão no fundo do poço. Então eles param um pouquinho para ao menos ouvir você. Mas nos dias de grande beleza, nos dias de boa vida, nos dias de vida regalada, as pessoas não têm tempo para o que dizer. Quando ouvem, não prestam atenção nas coisas que você diz. Eles não precisam de nada quando estão numa boa. Provavelmente muitos de vocês já viveram um tempo que estavam vivendo regaladamente e não deram ouvidos às boas novas. O fato de você ser um pregador de boas novas não significa que vai fazer alguma coisa na vida das pessoas, mas Deus não faz nada na vida das pessoas a não ser pela pregação da boa nova do Evangelho. Quarta coisa, os que possuem pés formosos são aqueles que anunciam a realeza de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia coisas boas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Nos anos, 2 décadas atrás, houve uma grande controvérsia sobre salvação nos Estados Unidos, que ficou conhecida como Lordship Controversy, isto é, a controvérsia do senhorio de Jesus Cristo. Alguns continuam pensando que nós devemos pregar o Evangelho, e Evangelho significa somente salvação, mas nós temos que entender, e eu estou com o que pensa dessa maneira, que Jesus não é simplesmente Salvador, Jesus Cristo é Senhor, e você precisa aprender a andar em obediência. Você precisa reconhecer quem Ele realmente é. Todavia, a ideia de senhorio, a ideia de reino de Deus está ausente do povo
que por muito tempo, 70 anos, ficou no cativeiro. Antes do cativeiro, você encontra expressões do salmista: reina o Senhor, revestido está de majestade, de poder, e se cingiu o Senhor. Mas quando foi cativo, eles se esqueceram de que Deus estava por detrás do castigo, que Deus é Senhor justíssimo. Mas quando Israel foi liberto, 70 anos depois, os que anunciaram as boas novas incluíram a ideia de que o Senhor reina. A ideia de majestade do Senhor voltou ao entendimento do povo com a vitória sobre os opressores. Entretanto, a ideia de plenitude e de realeza você vai perceber quando ele voltar. Algumas pessoas que não têm noção boa da realeza de Deus, quando vem o país, ou a nação, ou o mundo entregue à maldade, você se esquece de que Deus é que está por detrás disto. Essa maldade que campeia em nosso país, essa homofobia, não é homofobia, homoafetividade, essa ideia de ideologia de gênero e coisas que tais, elas são resultado de Deus entregar os homens a si mesmos. Isso é juízo de Deus sobre esta nação, e nós precisamos orar a Deus para que Ele nos livre a nação do seu juízo duro, porque nós vamos sofrer consequências, porque as pessoas que Deus entrega a si mesmos, eles vão perseguir-nos, eles vão fazer conosco coisas que você nunca imaginou. Pede a Deus que Deus nos livre destas coisas, para que nós entendamos claramente, desde agora e até ao depois, que Ele é Senhor. E quem anuncia coisa boa, anuncia que Deus é o Senhor, que existe realeza no Senhor. O ensino do Evangelho em Isaías é paralelamente parecido ao conceito do Novo Testamento de senhorio. O inimigo não é mais Babilônia, mas o inimigo claramente é chamado de Satanás. Deus tem vitória sobre Satanás nos homens. A Bíblia diz que Jesus Cristo na cruz expôs esses demônios, e o seu chefe expôs a vergonha, triunfando deles na cruz. E quando Jesus Cristo é ressuscitado de entre os mortos, os usurpadores do trono divino são derrotados, porque eles tentam destronar Deus e entronarem-se a si mesmos. Qual foi a primeira coisa que Deus disse a ancestral de vocês? Como é que ela chamava mesmo? Eva. Sabe, Deus não quer que você se pareça com Ele, que você tenha as coisas dele, que você conheça o bem e o mal. Deus não quer, porque Deus não quer competidor. Ele sempre tentou usurpar de Deus o trono. Cristo Jesus pôs um fim nesse reinado. É verdade que Ele não destruiu Satanás ainda, Ele deixa para o finalzinho da história. Deus vai fazer coisas mirabolantes para mostrar a sua realeza aos seus inimigos. Mas a proclamação mais importante, a maior proclamação neotestamentária é de que Jesus Cristo é Senhor. E dessa forma nós desfrutamos a paz e a salvação, porque o Senhor reina. A culminação dessa vitória do Senhor sobre os inimigos virá quando Jesus voltar para Sião. E Jesus foi elevado do céu de Sião, e um dia Ele vai voltar para Sião.
Sião aqui é sinônimo de seu povo. Veja no verso 8, nesse capítulo 52. Vamos ler juntos? Vamos lá. Assim vocês não dormem. Vamos lá. 8. Eis o grito. Você sabe o que é uma atalaia? É o grito de exultação dos atalaias. Olha só. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz e juntamente exultam. O profeta está descrevendo a reação de um mensageiro após a vitória militar. Vocês sabem que as cidades eram cercadas. Vocês sabem que nos muros da cidade, de tantos e tantos metros, havia uma torrezinha onde os atalaias ficavam para anunciar ou boa notícia ou má notícia. E o atalaia recebe o mensageiro que vem da batalha e diz que o Senhor reina, o Senhor venceu. E os atalaias se preocupavam em espalhar a boa nova da vitória do senhorio de Jesus Cristo. Os atalaias são, está de brincadeira comigo. Os atalaias são os primeiros a ouvir a boa nova daquele que vem chegando lá correndo, trazendo a boa nova. E então os atalaias gritam: vitória! Deus venceu, porque Deus reina. Eles são as primeiras vozes, do anúncio da vitória. E eles ficam nas guaritas atentos para uma boa nova. Veja a razão da exultação dos atalaias. Ainda no verso 52, 8. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz e juntamente se alegram, juntamente se exultam. Exultar é alegria extrema. Porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. A razão da exultação dos atalaias é o retorno do Senhor a Sião. Isto não aconteceu na sua forma plena, na sua forma final. Isso é alguma coisa que vai acontecer lá quando o Senhor voltar. Eu estava dizendo que essa boa nova que Isaías menciona é simbólica de alguma coisa que acontecerá no futuro, onde os filhos de Deus vão gozar em plenitude no novo céu e na nova terra, a realeza de Deus. Todavia, aparentemente, àquela altura, os judeus ainda não haveriam de experimentar a libertação plena. Os judeus haviam sido libertos do cativeiro dos babilônicos, mas a opressão sobre eles continuou. Debaixo dos medos persas, continuou debaixo de Alexandre o Grande e finalmente debaixo dos romanos. Os judeus ficaram por séculos e ainda estão sob o domínio de nações. Uma nação estrangeira ainda estaria no poder, outras nações estariam no poder, e a plena libertação estava reservada para um tempo futuro, quando o Senhor reinaria em Sião. A segunda coisa desse verso 9 é que as pessoas de pés formosos anunciam a consolação do povo de Deus. O texto fala: rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, que o Senhor consolou o seu povo, o Senhor remiu
Jerusalém. Veja a alegria das ruínas de Jerusalém. Não é o muro caído, não é o templo caído que está rejubilando, mas é o povo de Deus amassado, o povo de Israel que não tinha sido levado para a Babilônia, mas que haviam ficado em Jerusalém, vivendo na maior miséria, na pior desgraça que pode haver. Mas quando a notícia chega lá da Babilônia e o cara de pés sangrentos vem correndo e diz: olha, fomos libertos, o rei da Babilônia apanhou. E Deus usou Ciro para isso, Ciro, rei da Pérsia. E então eles começaram a rejubilar. Eles ruínas, todos em miséria. E eles perceberam a grande alegria que pode haver mesmo no meio de grande tristeza. Então, o texto fala, no verso 9: rompei em júbilo, exaltai a uma, ó ruínas de Jerusalém. Os lugares desolados, arrebentados, seriam lugares habitados. Deus diz que eis que eu recrio novos céus e nova terra, e onde habita a justiça, onde habita a retidão, e vocês vão ver todas estas coisas reconstruídas, só que com mais glória do que a Jerusalém velha, a nova Jerusalém. As ruínas seriam tornadas numa bela cidade. A cidade seria reconstruída e os muros levantados novamente. Se você ler Apocalipse 21 e 22, fala que a nova Jerusalém tem um muro que tem um tamanho espantoso, de 2.300 quilômetros de cada lado. É uma coisa fantástica, e eu não consigo imaginar, porque isto é fora dos padrões atuais, mas Deus disse que a consolação do seu povo estaria na redenção de Jerusalém, na remissão de Jerusalém. Então, segunda coisa aqui, a consolação das ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. A chegada de pés formosos é uma grande consolação para os habitantes de uma cidade estragada, destruída, e nenhum de nós conheceu a desgraça de ter as nossas cidades desoladas, destruídas, assoladas. Nenhum de nós conhece isso. Somente aqueles que durante 70 anos viveram no cativeiro. Mas Deus disse: isto não vai durar para sempre. Um dia eu vou restaurar a cidade e eu vou trazer consolação ao meu povo. E o homem de pés formosos é o agente anunciador, proclamador desta bênção divina. Os habitantes que ficaram em Jerusalém após o saque e a destruição causados pelos caldeus viviam, como eu já disse, em grande miséria, cheios de aflição. E os pés de homens, os pés formosos de mensageiros, portadores de boas novas, trouxeram alento e conforto à alma daqueles que estavam tristes e abatidos. Há um sentido que eu não tenho medo de errar, em que alguns de nós, ou se não todos nós, vivemos em tempos de abatimento, vivemos em tempos de sofrimento, de incerteza, de não saber o que vai acontecer amanhã. Aqueles de nós que temos filhos pequenos, que não é o meu caso, eu tenho netos pequenos, o que vai acontecer com os nossos filhos nessas filosofias que eles aprendem na escola? Entregue-os à providência divina. Deus vai cuidar dos nossos filhos, mas é tempo de dureza, é tempo de dificuldade, é tempo de angústia, mas Deus trará boas notícias de que esses tempos ruins vão ser tempos bons. Quando Deus restaurar a cidade, e quando Deus restaura, nós ficamos como quem sonha, nós ficamos radiantes, nós ficamos
extraordinariamente felizes, então nós prorrompemos em cântico. Terceira coisa do texto, no verso 10 agora: as pessoas de pés formosos anunciam a redenção das nações. Leia comigo o verso 10. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Não somente Israel, mas gentes de todas as nações da terra haveriam de ver a salvação do Senhor e experimentá-la. Portanto, esses versos de Isaías são o cumprimento remoto, isto é, de alguma coisa ainda que haveria de acontecer lá na frente. E essa coisa ainda está lá na frente para nós também. Se eu fosse Deus, eu fazia isso acontecer logo, uma vez, mas eu não sou Deus. Ele tem um cronograma da história que ele escreveu de antemão, então ele só faz as coisas acontecerem conforme cumpre os seus desígnios. Mas você que tem aflições, que tem angústia, que tem algum desespero, alguma insegurança, lembra que Deus está por detrás destas coisas. Deus é o Senhor da história. Peça a Deus para que você, sendo um agente da história, você haja em obediência ao seu Senhor. Você não precisa sair do país. Você não precisa sair desta região para experimentar salvação, porque um dia Deus vai atingir as famílias da terra. E os confins da terra verão a salvação do Senhor. O Senhor prometeu restaurar a Sião como um lugar onde o pecado não pode entrar. Você pode ler isso em Apocalipse 21, 22. E o Senhor prometeu que restauraria a justiça em Jerusalém. Isto é, a retidão vai voltar a existir em Jerusalém. É o que Pedro fala na sua carta, na segunda carta do capítulo 3, que a nova terra será uma terra onde habita a justiça, onde habita a retidão. Deixa eu andar um pouquinho mais. Veja a necessidade, isso aqui não está no texto, é da observação minha. A necessidade de pessoas com pés formosos hoje. Eu li de uma garota inglesa que em 1983, com a idade de 16 anos, começou uma jornada de 11 anos ao redor do planeta a pé. Quando perguntada por repórteres sobre por que estava andando ao redor do mundo, ela respondeu: eu tinha que me descobrir a mim mesma. Eu tinha que entender quem eu era, ou quem eu sou. Eu tinha que saber coisas sobre mim que eu não saberia se eu não fizesse o que eu estou fazendo. Ela não conseguiu resposta para os problemas. Ela não conseguiu saber quem ela era, até que Deus mude a maneira de nós pensarmos, de nós sentirmos, de nós tomarmos posições, decisões. Deus é quem nos faz compreender quem nós somos. É Deus que nos mostra o que significa ser feito à imagem dele. Mas alguns de nós perderam a identidade, ou nunca tiveram, e vivem em grande aflição. Eu tenho pena de quem é assim. Eu tinha que me descobrir a mim mesmo, mas ela não descobriu, e você não descobrirá quem você é, até que Deus nos descobre. Você se vê somente quando Deus opera em você. Acredite se quiser, mas isso é verdade. Um médico americano de Washington, D.C., na capital, ele disse que os pés de uma pessoa, e pasme, isso aqui é interessante, porque pode ser isso que acontece com você,
Ele diz que os pés de uma pessoa andam em média 4 vezes a circunferência da terra. Durante toda a sua vida, você anda daqui para ali, de lá para cá, e você faz, se mexe e tal, que somando todos os quilômetros, você chega a andar 4 vezes a circunferência da terra. O que significa andar muito. Todavia, com que propósito nós andamos? Para onde os nossos pés nos têm levado? Nesse texto, Paulo mostra a beleza dos pés daqueles que trazem boas novas aos pecadores à medida que caminham. Nunca haveria crentes neste mundo, nunca haveria crentes aqui nesta cidade, em Caruaru, se não houvesse gente de pés formosos que no passado anunciassem o Evangelho. Glória a Deus. Elas são, esses mensageiros de pés formosos, são absolutamente necessários para que a igreja de Deus exista num determinado lugar. Nenhuma caminhada neste mundo torna famosos os pés de uma pessoa. Somente os pés que fazem a caminhada das boas notícias, das coisas boas. Com esse pensamento em mente, nós também podemos andar, não para descobrirmos a nós próprios, mas para ajudar pessoas a descobrirem quem o Redentor é. Eu espero que vocês sejam, de alguma forma, anunciadores da verdade. Talvez boa parte de vocês nunca teve a experiência de ser um veículo através do qual Deus trouxe pessoas a Cristo Jesus. É a coisa mais gostosa que tem, você vê Deus transformando o modo de pensar, o modo de sentir, o modo de fazer as coisas, que começa a amar as coisas que antes odiava e a odiar as coisas que antes amava. Isso é uma coisa maravilhosamente grande, mas só acontece com quem tem pés formosos. Se você quer ser apelidado de uma pessoa de pés formosos, aprenda a compartilhar as boas notícias da redenção que há em Cristo Jesus. Deixa-me dar alguns exemplos aqui. Os nossos antepassados em terras brasileiras andavam muitos quilômetros para pregar o Evangelho em arraiais onde nunca o Evangelho havia chegado, abrindo picadas para semear a boa semente. Eu tenho na minha denominação um homem que foi o primeiro padre protestante chamado José Manuel da Conceição. Ele pregou o Evangelho em toda a região interior de São Paulo, inclusive para a minha família que vivia nos anos 1860. Eu sou de 6ª geração. E esse homem andava a pé todo o vale do São José dos Campos. Isso, obrigado. Vale do Paraíba, a região de Brotas, no interior oposto de São Paulo. Ele andava a pé e ele pregava, fazia tudo para... Ele foi a todas as paróquias que ele pastoreou, onde ele foi padre, para tentar trazer de volta aqueles que ele contribuiu para a perdição deles. E ele morreu e nunca perdoou-se a si mesmo por ter desencaminhado tantas pessoas. Mas ele corria a pé, ele andava a pé para tentar correr atrás do prejuízo. E ele morreu no caminho enquanto andava pregando as boas novas, sendo de pés formosos. Miguel Torres foi chamado, missionário presbiteriano, desculpem citá-los aqui, mas é quem eu conheço. Ele andou pela região sul de Minas Gerais. Miguel Torres. Nós temos um prédio lá onde eu trabalho com o nome dele. Ele foi chamado de o Apóstolo de Caldas, no sul de Minas, por anos ter pregado o Evangelho.
Vocês já ouviram falar de Dr. Butler aqui, não viram? Aquele cara que andava por esses sertões, por essas regiões aqui, e pregava o Evangelho. Ele tinha como seu guarda-costas um homem chamado Né Vilela. Alguns se lembram, sabem essa história. E um dia, em tempos em que ele tinha os pés formosos, pregando o Evangelho a pé por essas regiões, alguém o ameaçou e alguém atirou nele. Né Vilela entrou na frente e levou o tiro que deveria ser para o Dr. Butler, que era o médico e pregador da palavra. Né Vilela, aliás, Dr. Butler costumava dizer: 2 pessoas morreram por mim, Né Vilela e Jesus Cristo. Quão benditos, quão formosos são os pés desses homens. Aqui nas regiões, desculpa se eu falar bobagem aqui, mas Agreste, o que tem mais? Sertão, tem mais uma lá no litoral, Zona da Mata. Muitos andaram nestas terras para que houvesse igrejas plantadas. Eu fiquei sabendo na igreja que eu falei hoje de manhã que ela tem 120 anos. Nesse tempo não tinha carro, não tinha telefone, não tinha zap, não tinha nada, era a pé, quilômetros e quilômetros. Oh, benditos pés formosos, que tornaram possível o nascimento da Igreja de Cristo em vários lugares onde o Evangelho nunca havia sido pregado. O valor dos que possuem pés formosos. Os pés dos que trazem boas notícias são formosos porque o mundo não é digno deles. O mundo não sabe avaliar o valor dos pés formosos desses homens que se gastaram, e muitos deles, como eu já mencionei, morreram no meio da viagem na pregação do Evangelho. Esses homens possuem pés formosos porque anunciam boas novas. Esses pés andaram porque eram pés servidores do Rei Jesus, homens dos quais o mundo não era digno. Eu estou citando uma frase do escritor de Hebreus: homens que foram cortados ao meio, homens que foram esfaqueados, homens que foram perseguidos. E o escritor de Hebreus fala: homens dos quais este mundo não era digno. Eu considero esses homens assim. Segunda coisa, os pés são formosos porque eles percorrem o mundo inteiro com um objetivo certo. O que é que você tem de propósito na vida? Lembra bem, evangelismo ou evangelização não significa viver uma boa vida cristã de modo que o mundo possa ver você. Os incrédulos precisam ver mais do que simplesmente uma boa vida cristã, mas você precisa da boa vida cristã. Você precisa de uma vida de transparência. Mas a nossa vida cristã exemplar não ensina quem é que fez isso em nós. Por isso é necessário que você seja testemunha de Jesus. Alguns que não têm coragem de falar de Cristo, que se envergonham de Cristo, falam assim: mas eu vivo uma vida. Aí chega o incrédulo e fala assim: escuta, o que faz você viver do jeito que você vive? O que faz você pensar do jeito que você pensa, fazer do jeito que faz? E a resposta precisa ser dada, o testemunho precisa ser dado. Testemunho é falar de alguma coisa que viu, que ouviu ou que experimentou. Por isso, se Deus fez alguma coisa boa em sua vida, vai e conta aos outros o que Deus fez por ti. Há algumas pessoas que Deus bota especialmente para serem evangelistas. Na história temos pessoas como Filipe, que era chamado evangelista, bem mais próximo no século XIX, George Whitefield, e recentemente que faleceu, Billy Graham.
homens que Deus capacitou especialmente para serem evangelistas. Agora, nem todos nós, e eu inclusive, temos essa dotação que nos torna evangelistas, pessoas que Deus usa espetacularmente, extraordinariamente. Mas se Deus chamou você das trevas para a luz, você pode testificar aos outros do que Cristo fez. Para testificar, você não precisa caminhar tanto assim. Você pode começar dentro de casa. E sereis minhas testemunhas onde? Primeiro, em Jerusalém. Depois, mais para frente, na terra dos inimigos, em Samaria. Depois, na Judéia. Não, a Judéia primeiro, depois Samaria. E depois confins do mundo. Há algumas pessoas que Deus dá para ir para os confins do mundo. Pessoas que largam a sua terra, a sua parentela e se embrenham por terras inóspitas, por ambientes inóspitos. Esses homens Deus tem dotado como evangelistas ou como apóstolos. Mas você não tem esse dom. Mas aprenda a contar aos outros o que Deus fez por você. Muitos perderam de vista a ideia de ter pés formosos. E os incrédulos não veem coisas que eles precisavam ver nos cristãos. Os incrédulos precisam ver nos cristãos uma tentativa honesta de viver a vida cristã. Eles não esperam que nós sejamos perfeitos, os incrédulos, mas que sejamos transparentes em nossa vida. Os incrédulos precisam perceber que nós temos um coração que se preocupa com os perdidos. Eles perceberão se nós somos sinceros nisto. E se não formos, eles vão nos ignorar. E a falta de compaixão da igreja em relação aos incrédulos faz com que as pessoas não parem para nos ouvir. A nossa igreja evangélica não tem sido pródiga no interesse pelas outras pessoas. Nós temos dado mais valor à nossa denominação em crescermos, mas nós não temos nos interessado realmente pela redenção de pecadores, de sermos portadores de boas novas. Os incrédulos precisam ver nos cristãos um forte desejo de confessar os seus pecados. Mas que história é essa? Quando você for abordar o incrédulo, não dê uma de santarrão. Quando você for contar o que Deus fez por você, conta o que Deus fez e quem você era e de onde Deus tirou você. Não se apresente como aquele que é anjinho. Diga do que Deus tirou você. Conte como você era, como você odiava antes a Cristo, como você odiava a boa nova, como você era indisposto contra as pessoas de pés sangrentos, as pessoas de pés formosos. Mas hoje eu tenho as coisas todas mudadas. Eu tenho as coisas todas revertidas na minha vida. Conta aos outros isto. Não se apresente como alguém purificado, que não tem pecado. E nós vamos, se tivermos essa atitude soberba, as pessoas não prestarão ouvidos a nós. Nós temos que ser transparentes em relação ao que éramos, ao que ainda somos e ao que já somos que não éramos antes. Eu tinha mais coisas que lhes dizer, mas eu vou parar por aqui. Os anjos trouxeram uma mensagem, ainda que eles não andassem descalços, né? Mas eles disseram assim: eis que vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Lembra? Salvador e Senhor.
Nós precisamos anunciar o que Deus fez, e a grande nova é apresentar Jesus Cristo. Últimas frases. A expressão mais forte do senhorio de Cristo aparecerá, entretanto, quando todos os homens dobrarem os seus joelhos e confessarem que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia todo mundo vai dobrar os joelhos, todo mundo vai cair, crentes e incrédulos, por razões diferentes. Todos capturarão diante do senhorio de Cristo, diante do poder de Cristo Jesus. E eu quero estar nesse tempo. Provavelmente não estarei. Eu vou ser levado para a glória antes. Que Deus livre minha esposa de ter dores. Mas aqueles de vocês que estiverem na volta do Redentor vão dobrar os joelhos, vão cantar 1000 louvores. Vocês vão rejubilar como nunca rejubilaram na vida. E os ímpios vão ranger os dentes, mas capitulados diante do Senhor da glória. Vão se ajoelhar, mas não é um ajoelhamento de fé, de reconhecimento da compaixão soberana de Deus. Mas eles estarão debaixo da ira divina. Mas vão dobrar-se. Deus vai esfregar na cara deles todos quem Ele é. Uns confessarão o senhorio de Cristo por causa da execução da sua justiça. Outros confessarão o senhorio de Cristo por causa do completamento da redenção deles. Esse último anúncio é o que mais esperamos. Nós ouviremos o Senhor dizer: eu não estarei nessa época, quando o Senhor voltar a Sião. Na verdade, eu estarei ressuscitando quando o Senhor voltar. Aqueles que estiverem vivos vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. E todos os homens estarão perante Deus, sem escapar nenhum, de todas as épocas, de todas as gerações. Para uma turminha de um lado, à direita do Senhor, o que Ele vai dizer? Vinde, rola comigo, vinde, benditos do meu Pai, e tomai por herança. É isso aí, vocês sabem. Às vezes versos básicos assim a gente não sabe. Mas vinde, benditos do meu Pai. Que coisa bela! É o próprio doador da vida, o próprio abençoador da vida, pessoalmente lhe dizer: bem-vindos, filhos meus, remidos por meu Filho, Jesus Cristo. Os outros também serão confrontados com Deus no último dia, e Deus vai falar assim: desgraçados, ou malditos. Uma noticiazinha que eu quero que você saiba: não é Satanás que amaldiçoa, é Deus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Essa é a pior má notícia que existe. Lembra bem, Deus vai dar duas notícias, uma boa, e eu espero que você esteja entre os que estão aqui, ouvir a boa nova: vinde bem de meu Pai. E eu espero que nenhum de vocês, embora eu tenha dúvida, eu espero que nenhum de vocês receba: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nós ouviremos o que o Senhor tem a dizer os ímpios, e nós ouviremos o que o Senhor terá de dizer aos seus. E que lado você está? Você está deste lado aqui ou deste lado aqui? Que notícia você vai receber? Uma má notícia ou uma boa notícia? Eu espero que Deus
ilumine o seu entendimento, ilumine o seu coração, e você possa, ao ouvir as boas novas contadas por alguém que tem pés formosos, você possa ter o coração aberto. Isso já é graça, e você responder: Senhor Jesus, e você dizer sim a Cristo Jesus, agora e lá no final. Você não vai receber lá no final se você não receber a Cristo agora. E se você não tiver a convicção de que Cristo é Salvador e Senhor da sua própria vida, você vai estar na turma dos malditos. É isso aí mesmo. Você vai estar entre aqueles que vão se apartar da presença graciosa de Deus, mas Deus estará presença de ira com eles. Todo mundo volta para Deus, não pensa que, como é que fala lá, quando morre o corpo volte ao pó, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Todo mundo que morre, crentes e incrédulos, todos voltam para Deus. Uns serão confrontados com o gracioso Deus, e outros serão confrontados com o justo Deus. De que lado você está? Deus o ajude a ser um homem temente a Ele, uma mulher amante dEle, e assim a igreja de Deus será melhor, porque a igreja de Deus precisa de mais gente que ame ao Senhor, que tema o Senhor, e que viva limpamente neste mundo, a fim de que nós salguemos este mundo tão triste, tão desalentado. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Seja uma pessoa de pés formosos. Nosso Deus, pedimos-te que tu te agrades daquilo que nós fazemos nesta noite. Certamente o que fazemos de culto a ti é imperfeito, mas eu te peço, Senhor, que tu nos olhes em Cristo Jesus, que tu uses a tua lente, que é Jesus, a fim de que nos vejas nele. Perdoa os pecados nossos, são pecados culticos e pecados de vida pessoal. Ó Senhor, compadece-te da sua igreja neste século 21 e prepara a tua igreja para quando o Senhor voltar a si. Faz-nos novas criaturas, completa em nós a redenção que há em Jesus Cristo. Tu que começaste a boa obra em nós, termina, a fim que nós experimentemos em grande medida a tua realeza e a tua salvação, por Jesus. Amém. Amém.